Agora me diz uma coisa, o que levou vocês a expandirem para outras marcas? Essa Kone, Le Bon Ton, a própria Domino's que vocês... Então, a Domino's foi a primeira. Foi a primeira. Por que a primeira razão foi que lá atrás, a gente ia ter nessa época mais 80, 100 restaurantes, a gente já sabia que a gente não conseguiria chegar a ser um McDonald's, chegar a ser uma Subway, na época nem existia, eu estava muito pequena, mas também ser um McDonald's, coisa de 1000 lojas, porque o nosso ticket médio era mais alto. Então a gente sabia que não ia ter muita capilaridade. E para ficar uma empresa realmente grande, não ia dar com uma marca só. E a gente sabia também que, da maneira como a gente estava construindo, o nosso maior patrimônio era a nossa relação com os franqueados. E num dado momento ia ficar ocupado de espoleto e tinha que ter mais coisas também para a gente crescer junto. Né? E a Domino's especificamente, além disso tudo, foi para aprender. Porque era uma franquia de 50 anos na época, era uma franquia que já estava em mais de 40 países. E a gente sabia que se a gente mandasse bem na Domino's, aqui, seria uma maneira também de a gente crescer com a marca Spoleto mundo afora, através dos operadores da Domino's. Então a gente pensou também como Spoleto, como expandir. Legal. E o México foi assim, e a Espanha foi assim também, e a Costa Rica não. A Costa Rica foi aqui que veio direto, mas Espanha e Costa Rica e México foram através de operadores de Domino's que a gente levou o Spoleto. Acabou não dando certo, mas a estratégia acabou dando correta. E principalmente aprender como gestão, como é que funciona mesmo. Então, por exemplo, ano menos um, que é a coisa básica, same store sales, a gente não fazia. Em 2004, quando a gente começou a Domino's, a gente não fazia. E pouca gente fazia, né? Porque ninguém tinha ensinado a gente para isso. Isso, o americano é básico. É outra, básico. Ele não faz. Todos eles, né? Então, é o básico, né? É legal, lá legal. É dia same store sales, né? Não é mês, né? É dia, semana. Dias. Né? A gente mede hoje tudo semana. O meu sonho é chegar no dia, né? Mas, então, isso levou. Só que a gente foi durante muito tempo. Aí depois, isso foi 2004, aí depois, dezembro de 2004, aí depois em 2008 a gente pegou o Kone quando tinha 8 restaurantes, a Domino's tinha 20 e poucos. Mas durante muito tempo a gente foi um grupo de uma marca só, porque a gente demorou muito para entender qual era o modelo de crescimento. E esse aprendizado de fazer a Domino's dar certo aqui é um desafio espetacular. A gente era o quarto gestor da marca aqui no Brasil. Quarto. Pizza americana aqui no Brasil não é fácil. Então, pra gente foi realmente assim foi um desafio muito grande para aprender o como. Essas outras marcas, elas estão crescendo também? Então, aí hoje, o Kone, a gente chegou num momento de tamanho. Então a Domino's, todos por etapa. A Domino's pegou, demoramos a aprender a crescer. Quando aprendemos, a gente chegou a ter, ano passado, 220 lojas. Foi quando a gente vendeu para 20, que foi quem fez o Burger King aqui no Brasil. Que era o cara ideal para a gente naquele momento. E o Kone, a gente começou com 8, chegamos a ter 100 e poucas lojas, só que a gente tomou um calor muito grande da nossa principal matéria-prima, que é o salmão. Salmão, nesses 12 anos que a gente tem o Kone, só faz crescer o preço. E aí fez com que a gente ficasse caro, proporcionalmente, com o mercado. E a margem apertada. Porque o preço veio subindo. E a gente não consegue mais expandir. Hoje o ticket médio do Spoleto é volta de 25, 26. E o Kone é 33, quer dizer, é quase mais de 30% acima. Então, começou para expandir, não tem mercado em praça, não tem. E aí a gente lançou agora, tem 2 meses, o Kone asiático, que é um Kone. Né? Eu fui para o Japão esse ano, eu nunca tinha ido. E no Japão, o japonês come muito peixe, mas está longe de ser o prato diário dele. O prato diário dele é vegetais, frango, porco, legumes, que é de vegetar, né? E peixe, e de vez em nunca carne, que é muito caro. Então, a gente falou, cara, temos que mudar essa história. Vamos ser uma coisa mais asiática. E vamos abrir um pouco mais para ter frango, para ter porco, para ter a realidade que eles estão lá. Lógico. E a gente abriu agora o Kone asiático, que está uma delícia, nesses 2 meses.
que a gente está pilotando agora. Aí você sai da dependência E aí, do salmão. Exatamente. Aí o que já está acontecendo? Outra ideia. O ticket médio está caindo e o CMV está baixando. Lógico. Quer dizer, abaixando, né? Lógico. Abaixando, né? Tá abaixando. Então, e aí a gente começa a ter um mercado maior. Aí sim a gente vai estar pronto para crescer de novo. Entendeu? Aí cabe virar um outro espoleto. Aí você traz mais cliente, porque você abre o leque. E com o espoleto agora, a gente está fazendo uma coisa que a gente se inspirou no Le Bon Ton. O que é o Le Bon Ton? Que é a marca bebezinho. Né? É uma marca que a gente se inspirou em tudo que a gente aprendeu nos Estados Unidos nesses anos que a gente está lá agora. A gente viu oportunidade que não tinha nenhuma marca nacional francesa aqui no Brasil. E o francês aqui no Brasil sempre foi muito caro, né? Coisa cara. A gente falou, não, vamos pegar uma coisa mais mediterrânea da França e vamos trazer uma coisa barata francesa e vamos fazer isso através de tecnologia e velocidade. Nem o francês acho que sabe fazer isso. Não, você vai na França e come muito bem barato, nos bistrozinhos. Muito sim. bem barato. Independentes, mas rede, ninguém fez. Mas você faz isso lá, você come bem barato lá. Sim, come. Agora, você não come filé mignon barato lá. Agora, você come o porco, você come o frango, você come outras carnes lá que o Brasil não está tão acostumado de comer na praça de alimentação. E é isso que a gente está trazendo de uma maneira incrível, com muita tecnologia. Então a gente assa uma carne durante 8 horas, desfia, faz um medalhãozinho com uma crosta de farofa panko. E aí você tem cassoulet, você tem arroz, você tem uma coisa... Então é uma comida incrível, a um preço muito acessível. Você está fazendo como fast casual também? Fast casual também. Também, mesma que coisa. É a comida, além da loja ser linda e a cozinha toda aberta... Quantas unidades você tem do Le Bon Ton? Tem uma. E estamos abrindo a segunda agora no Anália Franco, aqui em São Paulo, mês de semana que vem. Já estamos com 8 em construção. Uau! E aí a gente está acabando de acertar o modelo para realmente... Hoje quem está com a gente são nossos franqueados, praticamente todos são franqueados nossos. E que a gente vai começar a acelerar muito ainda... Aliás, eu ia te perguntar, você tem muito franqueado múltiplo? Temos. Fantástico. Que é outra coisa que o americano... Ele e o que a gente vai começar a fazer agora é trazer todo o nosso conhecimento que a gente está tendo, aprendendo nos Estados Unidos, com o próprio trigo, né? A gente chegou a ter, ano passado, quase 700 restaurantes, né? Juntando tudo. A gente criou uma nova marca chamada Gourmet, mas isso é mais loja própria, que é Fine Dining, que foi a primeira marca que a gente criou aqui no Brasil com propósito e valores desde o início, desde o zero. Né? Agora o Le Bon Ton foi o segundo, né? Mas o Gourmet era paciente, se inspirou no Outback, mas fazendo japonês Outback. Só que começou tão forte o propósito, né, de democratizar a culinária, de fazer uma experiência incrível a um preço acessível e com isso obrigar o mercado a mudar, né, que ele explodiu. Então o Rio, mesmo passando um momento difícil, a gente está com 5 restaurantes no Rio e arrebentando. Uau! E a gente foi eleito há 2 anos atrás pela revista Gula entre os 5 melhores japoneses do Brasil. Só que a gente é metade do preço do segundo mais barato. Uau! E aí você acaba já levando, mostrando que é possível para o mercado, é possível você construir uma coisa no médio e longo prazo, abrir um restaurante e construir uma marca. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, como é que a gente chegou nesse nosso propósito? Aí lembrar 20 anos atrás, quando a gente tinha na praça de alimentação, era pratos de plástico, passa aí depois. Pratos de plástico, talheres de plástico e uma comida quase de plástico nas praças de alimentação. Uau! A gente entrou com um talher de inox, um prato de porcelana, um ravioli, que o mesmo ravioli era vendido em eventos no Copacabana Palace, que era o mesmo fornecedor, e o cliente escolhendo, falando com o chefe. Então ali, por que a gente cresceu tão rápido, o espoleto? Porque a gente estava muito acima da barra da praça. É verdade. E aí quando a gente parou para ver o propósito, 12 anos depois, a praça, todo mundo tem pratos de porcelana, quer dizer, há 12 anos atrás, a qualidade da praça tinha melhorado muito, então a gente, sem saber, tinha mudado a maneira de se alimentar de milhões e milhões de brasileiros se alimentam em praça de alimentação. Então a gente, sem saber, estava mudando a vida de muita gente. Tá. E aí isso, agora a gente vai fazer isso sabendo. Então hoje o nosso desafio é esse.